Bom, até mesmo entre os espíritas existe muito receio sobre o futuro desse planeta de regeneração, por serem desconhecidos os acontecimentos dos novos tempos. Mas precisamos nos preparar e só conseguiremos fazer isso se seguirmos os passos de Jesus, amparados pelo bem e pela caridade, como ensina a doutrina espírita. E para refletir sobre a transição planetária como sinal dos tempos, vamos convidar um companheiro de caminhada que fala de Jesus como ninguém. Temos muita alegria em pedir para palestrar para a gente agora o escritor Wagner Paixão. Queridos irmãos, queridas irmãs, uma alegria poder compartilhar com todos vocês que estão presentes, com o carinho do Seja Barra, este momento de entendimento e de busca da nossa realização interior. Que o Senhor nos abençoe nesta jornada. O Evangelho de Jesus propõe ao final das bem-aventuranças: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus, nosso Pai que está no céu. Quando nós refletimos sobre o tempo em que vivemos, à luz da terceira revelação, nós vamos entender um processo que é multimilenar. Nós estamos hoje com o Espiritismo no capitel da obra, que seria o coroamento, o fechamento de um grande ciclo evolutivo. A obra da codificação alcança seus esplendores nas ilustrações que muitos trabalhadores realizaram através do tempo, desde que Kardec nos legou esses documentos da verdade, colhidos dos espíritos superiores de forma insuspeita e universal, em condições que podem ser estudadas, esquadrinhadas, e por isso elas causam uma reverência em cada um de nós que nos ocupamos do assunto. Mas os esplendores de desdobramento dessa obra nos alcançam hoje com grandes missionários do pensamento espírita e da mediunidade consagrada a Jesus, ou à evolução consciente deste planeta. Nós vamos perceber que, vencendo os períodos bárbaros e alcançando o dilema que é estabelecido graças à agregação do valor moral à nossa estrutura psíquica, nós começamos então a nos identificar como seres que pensam e sentem e que necessitam, no processo da inter-relação, daquilo que os outros nos oferecem, como define a lei de sociedade exarada na primeira obra da codificação. Dentro desse aspecto de reconhecimento de si próprio, que define a imortalidade consciente, nós vamos perceber que a nossa jornada, através dos milênios, com todas as civilizações que se sucedem umas às outras, elas vêm estabelecendo em nós aquilo que nós chamamos de estrutura intelecto-moral. Lemos o universo com a nossa capacidade mental e procuramos elaborar no plano dos sentimentos aquilo que nós denominamos de moral, que seria regra de bem proceder segundo a definição espírita, genuína por excelência. Nós passamos a identificar o que é proveitoso e o que não é, o que realmente traz êxito e aquilo que realmente nos deixa infelizes, incapazes, frustrados, depressivos. Nós vivemos num tempo que representa a culminância da segunda etapa da nossa evolução, porque a primeira foi primitividade, em que os elementos estavam aprendendo com o meio ambiente a dar nome às coisas, a identificar tudo aquilo que representava o jardim que fora criado pelo Senhor conforme a definição do livro Gênesis de Moisés. O formoso jardim formado por Jesus, que é o nosso governador planetário, ele enseja então a nomeação das coisas, ou a identificação das coisas num registro primeiro, na fase primitiva. Em seguida, nós temos expiação e prova. Expiação e prova significa que nós já temos caminhos múltiplos. Já nasce aí o chamado livre-arbítrio,
que é essa capacidade de ajuizar das coisas e das possibilidades que essas coisas podem nos oferecer. E os conflitos surgem. A culminância do nosso tempo, a chamada transição, é a confluência de expiação e prova com a proposta regenerativa. Diz o codificador, na obra citada pelo nosso querido Trigueiro, que nós vivemos uma confluência dessas duas realidades. Nós temos elementos dos dois polos se entrosando para um efeito, o amadurecimento moral da humanidade. Já que intelectualmente nós atingimos culminâncias, e na palestra do nosso companheiro ficou muito evidente o quanto que a tecnologia está sendo usada de forma ainda abusiva e até danosa para a nossa saúde, para o nosso ambiente social. Mas a gente reconhece, numa visão mais alta, de que todas as providências que vêm sendo efetivadas no mundo, elas têm um papel de instrumentalizar a individualidade, que é espírito transitoriamente preso a um corpo, por isso alma, na definição espírita, a fim de que possamos desentranhar de nós aquilo que é a nossa herança, a natureza divina. Nós todos somos divinos, pelo menos em potência, e precisamos revelar isso com méritos próprios, a partir do próprio esforço. Vivendo num período em que nós temos tantos recursos de organização, de comunicação, de sobrevivência, nós passamos então a experimentá-los à exaustão, até que o senso moral surja, como coroamento do esforço intelecto-moral. O senso moral é a capacidade do discernimento fino, é aquilo que Allan Kardec possuía à sua época para lidar com uma obra monumental que precisava ser sintetizada para chegar às mentes e aos corações. A clarividência do codificador não era mediúnica, era um domínio psicológico da evolução planetária, porque espírito de Skol, reencarnado para cumprir uma missão. Quando nós lidamos com o espiritismo, o codificador explica que ele é uma providência moralizadora. Ele não vem promover a renovação da ordem social, que se dá por si mesma. Quando nós nos recordamos dos embates políticos, sociais, filosóficos, artísticos, nós estamos lidando com um laboratório incrível de possibilidades que existem nas almas, nos seres. E esse processo faz com que haja um desenvolvimento do senso. Nós começamos a nos despertar. O despertamento íntimo se dá nos embates. Nós não viemos aqui para sentar numa cadeira macia e ficar. Essa posição cômoda, ela não traz para a criatura a sua realização. Os espíritos deixam bem claro que a criatura só é feliz quando ela é útil. Quando ela se sente partícipe de um processo que é grandioso e que tem uma finalidade que não vai ser quebrada, por mais os homens tentem fazer isso, porque estão de mau humor ou porque estão presos ao seu ego, ao seu interesse pessoal. Esse elemento é instrumento de escândalo e ele fomenta o estado daqueles que precisam ser provados ou daqueles que espiam. Nós temos uma conjugação de forças tão grandiosa que inclui anjo e primitivo, numa escala que vai do impuro ao puro. Jesus é o puro que nós conhecemos na terra, o mais puro que já pisou aqui. Ele esteve entre nós, tomando um corpo de carne, e está guiando, porque é guia e é modelo, a nossa evolução consciente. Mas evangelho ainda é um desafio. Chico Xavier dizia que 2000 anos é um tempo muito curto para a compreensão do evangelho. E quando a gente fala compreensão, nós estudamos no evangelho que entendimento é elaboração intelectual. Todo mundo faz isso, mas a compreensão é pertinente ao sentimento, à adesão íntima. Por isso que a compreensão é algo extraordinário. Diz Emmanuel no livro Renúncia que a compreensão antecede o perdão, porque quem compreende perdoa.
Mas o processo de compreensão precisa da adesão íntima da criatura, e por isso ele é mais complexo. Nós temos muita gente que elabora os conteúdos do Evangelho e da terceira revelação, que é o Espiritismo, mas ilustra o cérebro. São pessoas que ainda se vestem de capas, como bem lembrou o André Trigueiro. São pessoas que vivem de capas, as capas, e vão acumulando capas. A gente pode ter capa de médium, capa de expositor, capa de passista, capa de dirigente de centro espírita, e vamos criando situações. Mas isso a gente fez em milênios, a gente fez através dos milênios. O jogo das vaidades, da presunção, do poder temporal, transitório, ilude para desiludir, é o binômio ilusão-desilusão, como diz André Luiz. É um processo de aprendizado, só que nós estamos saturados. Nós precisamos, nesse processo de vinculação da terra antiga com a terra nova, que é uma proposição, nós estamos na fase do namoro. O namoro é o conhecimento, é a afinização, para que se dê o passo do casamento. E o casamento é a adesão. A adesão é um projeto, como bem ficou explicitado anteriormente. No Evangelho de Jesus, nós encontramos termos muito interessantes que são figuras de linguagem. Nós temos principalmente parábolas no Novo Testamento e as temos em abundância no Antigo. Então nós temos uma forma de estudar a lei divina que o Espiritismo sintetiza quando culmina a terceira parte do Livro dos Espíritos, que é a lei no singular de justiça, amor e caridade, demonstrando com a sabedoria dos espíritos superiores que nós vivemos várias etapas e fomos tratados segundo crianças, depois jovens, depois maduros. O Espiritismo chega na fase da maturidade, se não de todos, de grupos que podem alavancar a evolução dos demais. Lembrando que Jesus propõe que o sal é que salga, vós sois o sal da terra. E lembra também, vós sois a luz do mundo. Porque luz do mundo, sal da terra, é uma qualificação moral. Moral. É de natureza moral, porque ela é vibratória. Ela não é do discurso, ela é da vibração. Chico Xavier passava entre as pessoas e as pessoas choravam. As pessoas se emocionavam. Fenômenos aconteciam. E nós vemos outros médiuns trabalhando isso. A respeitabilidade que eles adquirem pela sua devoção na vida, né? Nós citamos um desencarnado, a Dona Ivone era um baluarte de referência doutrinária. Uma pessoa que levou a obra da codificação a sério, no sangue, e conseguiu sobreviver, como definiu bem Chico Xavier, cognominando-a como a heroína silenciosa. Porque Dona Ivone Pereira tinha tendência suicida recorrente. Um processo de 2 suicídios, um em Portugal, um na França, dentro da sensibilidade que ela tinha como médium, ela recebia os apelos dos suicidas e a necessidade dela, que não descobria vida por dentro de si, era exatamente acabar com tudo. Isso é recorrente no suicida. Daí o grande desafio não é nem voltar num corpo estropiado, mas não sentir vida por dentro do coração. Ter um buraco na alma que nada supre. Ela apoiou-se na doutrina espírita e fez da doutrina espírita o motivo do seu viver. E ela conseguiu transcender, chegando ao final da sua existência coroada pelo mérito, pelo esforço permanente da heroína que soube silenciar a si própria, como definiu Chico Xavier. Nós temos aí o trator de Deus, que é o Divaldo, como definiu Chico, que vai avançando apesar de todas as advertências. São grandes trabalhadores e que, na verdade, balizam para todos os que estamos buscando soluções para o nosso mundo íntimo na doutrina espírita, uma força, uma inspiração muito grande. Quando nós remontamos ao Evangelho, nós vamos ver lá que existem as obras da fé e as obras da lei e as obras da fé. Quando estudamos mais a fundo as obras da lei, é tudo aquilo que precisa se impor à criatura, estabelecendo limites dentro das probabilidades que ela pode ter no campo de suas escolhas.
O mal tem limite, porque o mal tem um tempo. Ele não foi criado por Deus. Ele é um distúrbio da criatura. E, na verdade, estudando o livro Céu e Inferno, que vem definir que não existe criação divina no sentido maléfico, e por isso não existe mundos inferiores, como inferno, umbral, porque não foi Deus que criou, isso é criação ilusória nossa. Aí nós estudamos Deus, Espírito e Matéria. Deus, o Criador incriado, que emana uma força divina, que é chamada por André Luiz de hausto do Criador ou força nervosa do Todo Sábio. Esse material foi nomeado por Allan Kardec como fluido cósmico universal. Essa emanação divina, na qual existimos e nos movemos, como disse Paulo de Tarso, e que o Espiritismo, ou seja, André Luiz, na sua obra Evolução em Dois Mundos, define como sendo: a gente vive como peixes no oceano, nós vivemos em Deus como os peixes vivem nos oceanos, para criar uma referência didática. Esse fluido cósmico dá origem a todo tipo de matéria. Então nós temos Deus, o Espírito, que não é matéria, e a matéria propriamente dita, que é a transformação da energia divina. Nós influenciamos a energia divina, porque vivemos em Deus, no pensamento de Deus, como definem alguns espíritos na obra de André Luiz. Vivemos no pensamento de Deus. E Allan Kardec, estudando transição, diz o seguinte: o pensamento de Deus permeia tudo, a intimidade de todos. Nós é que não positivamos o pensamento divino. Nós não positivamos o que é divino. E nós escolhemos. Mas aí está o mérito da criatura. Não somos robôs. Deus não criou robôs. Ele deu liberdade para que a criatura se descubra nesse universo divino. E é por isso que nós estamos aí, lançando mão das coisas e deturpando-as. Quando a gente vê o termo adulteração, corrupção, leviandade no Evangelho, é exatamente isso. Não é apenas a adulteração sexual, é a adulteração de conceitos. Porque o nosso Pai, como define o capítulo 44, do versículo 8 de João, o evangelista, Jesus diz assim: vós tendes por pai ao diabo. Ele foi homicida desde o princípio, nele não há verdade, tudo que ele profere é mentira. Como nós estamos no começo da evolução e queremos interpretar a obra da criação, imaginem, o relativo querer explicar o absoluto. Então nós entramos numa paranoia, nós entramos num caminho completamente errôneo. O que nos falta é humildade e essa paciência que foi citada aqui, para que a gente possa ler a vida como ela é. Não na aparência, mas na sua essencialidade dinâmica. O Espiritismo, com os fundamentos do universo revelados, nos instrumentaliza a entender que, no primeiro momento, nós estamos nas obras da lei. O que é isso? A cada um segundo as próprias obras, num sentido mais fechado. Ou seja, eu pisei em alguém, eu vou ser pisado mais à frente. O assunto é tão bonito que ele é estudado desde o primeiro livro da Bíblia. Quando nós temos a maldição de Adão e Eva, que se alimentaram da árvore da ciência, do bem e do mal, ou seja, não saíram do rame-ramo da lei, que a árvore do conhecimento é exatamente a ciência da lei de causa e efeito. Eles não saíram desse rame-ramo. E ouviram aquela proposta rasteira da serpente. A serpente é estudada no livro A Gênese por Kardec, como sendo uma proposta materialista, hedonista, imediatista. É o que nós vivemos, em culminância hoje, né? E está saturando, adoecendo todo mundo, porque nós estamos em desvio de função, de carreira, de identidade. Nós não somos isso. Nós vestimos a capa e acreditamos na capa, mas nós somos a essência, que não necessita propriamente dessa capa, cujo tempo foi vencido. Porque há tempo para tudo. Nós andamos escorados por um tempo, por isso a lei é rígida antes, e ela era interpretada assim. É o Deus de justiça que pune, que vinga
a gente interpretou assim porque a nossa natureza era muito acanhada, natureza moral. Mas quando Jesus surge, ele vem abolir as obras da lei, que definiu a maldição sobre a família, a primeira família da Bíblia. O primeiro filho que vem é o filho da maldição, Caim, porque é a expressão da serpente. Kardec estuda a natureza dele no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ciúme e inveja. Por quê? É o interesse pessoal. Filho do egoísmo, que é o vício radical. Então, quando Kardec estuda o ciúme e inveja, no capítulo 5, nós vamos entender que Caim é a expressão disso, que mata o seu irmão Abel, que tinha outra expressão vibratória. Ele era a dose da misericórdia, na figura de linguagem criada ali. Então ele tem um diálogo muito bonito com Deus, e ali nós temos uma aula do que é obra da lei, ou as obras da lei. Então ele diz assim, obedecendo os tempos dos verbos, prestando atenção para a gente ver que é uma aula de reencarnação. Eis, ele diz assim para Deus, é maior a minha maldade que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças fora da terra, presente, e da tua face me esconderei, futuro. E todo aquele que me achar, futuro, me matará. Porque ele tinha consciência que ele carregava um delito, porque ele foi criminoso. Então ele tinha consciência do delito, ou seja, ele era refém. Onde ele andasse, todo aquele que me achar me matará. Mas em seguida, Deus toma uma providência. E o relator diz assim, e disse Deus, todo aquele que matar a Caim, 7 vezes será castigado. Ou seja, ele multiplicou a pena, porque o objetivo não era alguém se tornar criminoso. A aula de doutrina espírita naquela época. E pôs o Senhor Deus um sinal em Caim, para que todo aquele que o achasse não o matasse. O que aconteceu? Há o problema congênito, que ele ia surgir com ele. Lá na frente, voltando à vida, e com outro nome, ele vai construir. Ele vai para a cidade de Nod, casa-se com uma mulher, isso foi tema do Pinga Fogo com Chico, quando ele perguntou assim, se Adão e Eva tiveram 2 filhos, eram só eles na terra, como é que o Caim depois vai para a terra de Nod, e se casa com uma mulher, e cria uma cidade para o seu filho? Essa foi uma questão do Pinga Fogo, mostrando que são figuras de linguagem, para a gente poder interpretar. E hoje o Espiritismo nos mune de recursos para fazer essa pesca de luzes espirituais, para ver o aspecto moral da evolução planetária. Então lá na frente ele constrói uma cidade, e quem que é o filho dele para quem ele dá uma cidade? O que ele tirou a vida. Então nós vemos uma saga, e quando a gente vê obras da lei é isso é expiação, isso é prova. Mas a proposta da regeneração está toda ela contida em um Novo Testamento, porque Jesus não vem abolir a lei, e nós vamos perceber que a lei vive entranhada no amor. A justiça está entranhada no amor, porque é o alicerce da obra. Não existe amor sem princípio de justiça. A justiça nos prepara para o amor. Então Jesus diz assim, num determinado texto do Evangelho, aprendestes que foi dito aos antigos, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Isso é o quê? Lei, regime de lei. Você cuida dos seus e cuidado com os outros. Aí você até mata. Por isso que tem gente que pergunta assim, mas Moisés matou, ele recebeu as tábuas da lei não matar. Mas ele não veio interpretar a lei. Jesus veio para viver a lei, em sua plenitude. Ele era o espírito puro por excelência, apesar da grandeza do profeta, que é considerado pelos espíritos superiores. Porque a sua tarefa foi gigantesca, num mundo, numa época muito bárbara. Então a gente nota que ele alavancou, concebeu as raízes, a geratriz, ou a síntese, é a primeira grande codificação de que temos notícia. Os 10 mandamentos. Vem Jesus, debulha, e nós temos o Evangelho. Mas dizem
as grandes autoridades, até de outros ambientes religiosos, que as bem-aventuranças resume todo o Evangelho. Então nós temos Jesus vivendo, e os discípulos, os seguidores anotam, para que chegasse ao nosso tempo. E nós temos hoje o Espiritismo pela palavra dos Espíritos, as vozes do céu, que vem nos ajudar a compreender essa evolução. E vivemos hoje os sinais precursores de uma nova era. Porque vivemos, sem dúvida alguma, o nosso dilema de expiação e prova dentro da lei. Obras da lei, elas não dão o galardão. Paulo, escrevendo aos Hebreus, vai dizer da superioridade de Jesus, frente aos profetas, frente à lei e mesmo aos anjos. Porque o anjo é virtude, existe virtude relativa, mas ele é o conjunto das virtudes, porque o amor é o conjunto, o amor caridoso, porque a caridade não é beneficência. Muita gente confunde caridade com esmola, com um objeto material. Isso é beneficência, isso é um exercício até de cidadania. Nós vamos compreender isso ainda. Por enquanto a gente acha que está fazendo alguma coisa. É bom, mas é cidadania, porque isso é um dever social. Mas a caridade é um sentimento profundo em que o amor se universaliza. Ele já não é de gueto, não é do país, não é do clã familiar, não é por uma pessoa. É o amor universalizado. Então, por isso que a bandeira do Espiritismo é a caridade, porque é o sentimento do amor purificado. Ele glorifica a criatura. Então, Jesus é, na verdade, superior a tudo isso. E quando nós lidamos com essa proposta crística, ela é o material de trabalho do planeta de regeneração. Porque é moral por excelência, como nunca se viu no planeta. Nós tivemos aqueles que abriram caminho, que antecederam o trabalho fulguroso do Cristo, que resume todos os esforços. Tudo converge para o Evangelho do Cristo. O Evangelho no sentido do que ele ensinou e viveu. Não as interpolações humanas, que hoje a gente pode esquadrinhar e identificar com facilidade, dado o material que recebemos. Mas os Espíritos, na questão 628 do Livro dos Espíritos, definem que nunca, em nenhuma época da humanidade, nós recebemos comunicações tão completas quanto as que hoje nos chegam. Então, desde Allan Kardec, nós estamos sendo nutridos quando o ambiente, aí nós temos que entender a influência do meio, tá, gente? E os agentes, porque nós temos lá a influência moral dos médiuns sendo trabalhada no Livro dos Médiuns, influência do meio. Quando o ambiente é saudável e os instrumentos são sérios e comprometidos com a obra, nós temos comunicações maravilhosas. A gente tem aí, para falar dos desencarnados, um Chico Xavier, uma Ivone Pereira, que enalteceram, porque cumpriram a sua missão, enalteceram o Espiritismo do Brasil para o mundo. Obras monumentais, todas elas em conexão com a seiva que a codificação oferece à humanidade. Então nós vivemos um momento em que a ordem social chega pelas pelejas, vamos dizer, de conceituação elementar, na base da inter-relação, a lei de sociedade. Nós vivemos aí alguma coisa que as pessoas não se aguentam mais de ter que pelejar para sobreviver num mundo muitas vezes cruel, porque a violência prospera no reduto da ignorância, e ela é patrocinada pelo interesse pessoal, que é o filho dileto do egoísmo, que por sua vez é o vício radical, conforme o capítulo Vícios e Virtudes do Livro dos Espíritos. Quando nós entendemos que sem a transformação da natureza humana, nós não teremos as claridades de um planeta mais consciente, nós não estamos operando a chamada evolução consciente. E aí existe um estudo interessante, porque nós vamos aprender com Emmanuel no Pensamento e Vida, que a mente é o espelho da vida em toda parte. O grande trabalho é despertar a mente. Nós, muitas vezes, nos perguntamos aqui, por que a gente faz tanta palestra, por que a gente ouve tanta palestra, e presta atenção em estudos, e tem livros para ler? Porque nós precisamos dialogar.
com um material de nível melhor. É por isso que nós precisamos ocupar os espaços disponíveis, para que o pensamento espírita, e não estamos falando de gueto. Allan Kardec definiu que o aspecto religioso do espiritismo é a fraternidade. É a resultante da consciência que se toma dos fatos e da filosofia decorrente desses fatos. Então nós temos a criatura se convertendo de dentro para fora. O espiritismo vem de fora para dentro, dialoga conosco. Quando ele se ambienta no nosso mundo íntimo, nós nos despertamos como seres conscientes da criação. E passamos então a operar em nível melhor, uma oitava a mais no plano do pensamento, das percepções, porque nós temos arejamento. A criatura, por exemplo, que lidava na base da pancada com os outros, ele começa a pensar assim, bobagem, eu entendo melhor agora o comportamento dele, eu sei que ele está num nível evolutivo, que ainda carece de algumas experiências, ele precisa se saturar disso. Então, a religiosidade espírita, ela não tem uniformização, porque nós lidamos com seiva, o espiritismo é seiva, ele não é formalidade. O espiritismo destituiu toda a formalidade, inclusive das religiões, mas Allan Kardec respeita, e ele diz isso nesse último capítulo da Gênesis, capítulo 18, que o espiritismo não se ocupa com a crença pessoal, a forma de manifestar a fé da criatura, ele não se ocupa disso. E a gente vê discussões aí que são improdutivas, porque essa reverência íntima da criatura é dela, é dela. O espiritismo se ocupa com o espírito das coisas, é isso que ele revela. Então nós temos, na doutrina espírita, um material extraordinário. Então o Emmanuel trabalha assim, a mente é o espelho da vida em toda parte. E ele vai trabalhar um capítulo que se chama vontade. E nesse capítulo ele vai organizar o campo mental da criatura humana. Então ele diz assim, nós temos aqui estruturados alguns gabinetes, como desejo, imaginação, inteligência, memória e outros. São gabinetes de trabalho, departamentos, desculpem, são departamentos. Acima dele, nós temos o gabinete da vontade. Ali existe o senso moral. A vontade é sinônimo de senso moral. Sabe por quê? Uma criatura que é primitiva, ela tem desejo. Ela vive num campo todo emocional. Seduziu, ela vai. Aí Kardec define em A Gênese que desejos são molas da alma. Porque impulsiona a criatura a buscar. Eu quero comer, eu quero acasalar, eu quero me resguardar. Desejo é na primitividade. E o desejo depois é um departamento governado por um gabinete chamado vontade. Ah, quão poucos de vós fazem esforços, têm vontade, dizem os espíritos. Porque a criatura fala assim, queria tanto mudar, mas está tão difícil. Comodismo. A pessoa vai ficando. Então nós temos muitos problemas conosco. A providência divina permitiu que desde até antes da doutrina, ou consentâneo com a doutrina, surgissem as ciências psicológicas, de uma forma mais formalizada. E muitos nomes surgiram. E a psicologia, ou a psicanálise, e irradiando para a psiquiatria, elas tinham um papel, que era exatamente ajudar a criatura a se compreender no seu universo pessoal. E nós começamos a nos estudar. Agora, a doutrina espírita é eminentemente psicológica, no sentido profundo desse termo. A revista espírita, ela tem um cognome, ela tem um subtítulo, Revista de Estudos Psicológicos. Porque é a nossa natureza espiritual que está sendo estudada, esquadrinhada ali. É um laboratório. E a doutrina espírita é o maior tratado de psicologia, ou da alma, que existe. Acima de todas as propostas, em conexão com elas. Porque se não tiver o esforço do homem, da terra para o além, como é que o além vai poder conversar com o homem? Então é o primeiro capítulo de A Gênese.
caráter da revelação espírita. Ela é humana e é divina, porque tem que ter um entendimento. O Chico Xavier tinha um termo, que ele falava assim, a gente que é médium, a gente ora, procura se elevar, e aí os espíritos descem a sua vibração. Aí quando encontra ali a praça do entendimento. Era lindo isso. A praça do entendimento. Porque eles descem para dialogar conosco, mas a gente tem que ter um esforço. Isso justifica aquilo que a gente aprendeu do passado, e que a gente estava comentando com um companheiro da casa, Antônio Paulo, que Allan Kardec utiliza, e que na verdade não é um texto considerado original dos evangelhos, né? É como se fosse algo apócrifo, mas ele utilizou, faça a tua parte que o céu te ajudará. Ele estuda isso no Evangelho segundo o Espiritismo. E nós percebemos que graças a esse pensamento, nós entendemos que tem que ter uma premissa. Eu preciso dar alguma coisa, o primeiro passo é meu. Ainda que depois o Cristo me carregue no colo, mas o primeiro passo tem que ser meu. Eu tenho que fazer adesão, porque Deus usa o tempo, não a violência. E aí nós vamos entendendo o que essa obra da lei fez. A obra da lei nos ajudou a nos conduzir para a consequência de nossos atos, que foram geralmente impensados, precipitados, irresponsáveis, para que a gente pudesse, em nos cristalizando no aparente mal, sentir, é sentir a palavra, o que fizemos. Aí nós somos donos da situação, porque nós aprendemos. Tanto que o Espírito Emmanuel diz assim, numa página pequenininha que ele psicografou pelo Chico, quando o elemento que está debaixo de expiação apreendeu a lição, a expiação terminou. Entender o tempo de término da expiação? É quando se apreende a lição. Não precisa durar milênios, nem séculos, nem anos. Se o indivíduo caiu em si, aí está o momento glorioso dele. Cair em si. Eu tenho que me voltar para mim mesmo, para poder identificar a beleza do universo da criação. A proposta de Deus por nós. Não existe maldição. O homem interpretou assim. A teologia humana é muito tendenciosa. Ela é muito vigorosa no sentido de impressionar, porque nós temos um jogo na Terra que é o domínio, o poder que é imanente do Espírito. O Espírito é poderosíssimo. Olha, o Espírito é que organiza o fluido que está esparso. Nós criamos aqui neste palco de muita diversão hoje, uma psicosfera de bênçãos. Aqui cada um de nós doa material quando labora aquilo que é de ordem superior e elevada. Então nós fazemos brilhar a luz, resplandecer a luz que nós recebemos do Criador como herança. Estamos nos descobrindo. E aí quando nós espíritas nos despertamos e que nada dessas capas definem o que somos, são apenas constrangimentos nos desafiando as possibilidades internas, nós começamos então a exercitar a imortalidade gloriosa. Porque ninguém será detido, ninguém. O determinismo divino é o da perfeição, ninguém escapa disso. Quando nós observamos alguém, você fala assim, mas um maldito como um Hitler, um Mussolini, não sei mais quem. Fala assim, gente, às vezes o erro, tamanho, é capaz de operar no espírito uma redenção mais rápida que a nossa, que não cometemos um delito tal. Não duvidemos disso. Nós temos notícia, graças à mediunidade do Chico, do erro que não foi maldoso, foi ilusório, de Judas Iscariotes, sendo redimido em etapa final, redenção final, na figura de Joana d'Arc. E olha que ele foi utilizado como Joana d'Arc, segundo Chico Xavier explicou, para defender o território francês, daquela guerra com a Inglaterra de muitos anos, porque, principalmente na França, geneticamente, estavam sendo preparados os corpos dos iluministas, que iriam libertar o pensamento para que a doutrina espírita chegasse lá na frente. Sem o pensamento libertado, sem a filosofia galopando, sem as ciências que passaram a surgir, o espiritismo seria abortado. Ele veio no momento aprazado,
E os sinais do tempo são estes, inumeráveis. Desenvolvimento das habilidades humanas, desenvolvimento da condição intelectual. E, naturalmente, o Espiritismo veio para moralizar a renovação da ordem social. Esse é o seu papel. Quando a gente pensa nas muitas lutas, muitas dores, muitos desafios que nós temos que guardar no coração que a providência divina está operando. Acima do nosso entendimento está um plano sábio e amoroso. Toda a poeira que geramos passa. E a gente culmina aqui lembrando uma história que Chico Xavier registrou e que a gente identifica ele próprio nessa história, embora a autora seja Maria Dolores. Ela diz assim, para a gente poder entender o que é mudança, como que a gente tem que abrir o coração e fazer o melhor sempre. Sempre o melhor. Uma semente de caridade e de amor nunca se perde. Parei fitando um acervo de sucata, que iria arder em fogo breve por um fósforo leve, cuja chama pequena incendeia e consome qualquer montão de peças estragadas, mesmo aquelas que trazem doces nomes de pessoas amadas. Dentre as centenas de objetos, vasos, portões, móveis incompletos, cuja destruição era o destino, encontrei um violino, que mais me parecia uma relíquia em agonia no resto de instrumento que ele fora. De onde procederia, perguntei a mim mesma, altamente intrigada, aquela peça desprezada? Sob que mão renovadora teria sido um dia perfeitamente manejada? Então aquele traste, em rude desconforto, falou meu coração. Não lastimes a sorte que me espera. Quanto a notas no mundo, desde o campo relvoso ao deserto infecundo, tudo é renovação. Eu fui um tronco verde, o mais belo de um horto que mais brilhava ao sol da primavera. Era visto de longe nos caminhos de alguém que amasse os pássaros e os ninhos. Minhas flores vermelhas eram adoração dos enxames de abelhas. Orgulhava-me sim de ser forte e robusto. Veio um dia, porém, um homem frio armado de serrote e machado e esfacelou-me os pés agindo a custo. Depois tombei vencido sobre a terra. Foi logo após levado serra em terrível viagem, largado muito tempo ao desprezo e à secagem. Certa feita, um homem de trato delicado, estranho e fino, transformou-me em violino e fui vendido ao moço artista, que me deu cordas, vida e coração. A princípio chorei de saudades do chão, em que subia ao firmamento, na viva emanação de meu próprio perfume, ante as flores bailando, ante as flautas do vento. Recordava chorar a presença das aves que falavam comigo em cânticos suaves, agradecendo a Deus cada manhã a beleza e a alegria da alvorada, que mais nos parecia uma festa dourada, à luz do sol nascente. Mas o artista abraçou-me docemente, e manejando as cordas que me dera, fez-me sentir, por fim, o instrumento que eu era. Muita gente me ouvia embargada de pranto, sem que eu fizesse algo para tanto. Mães que houvessem perdido algum filhinho ante o poder da morte, choravam com saudade e com carinho, pondo-se a relembrar os sonhos de outros tempos e as canções de niná. Muito doente em prece, pensava em Deus onde eu me achava, sem que eu mesmo soubesse explicar a razão. Depois de muito tempo, vi muita desventura, muita dor, transformando-se em preces ao Senhor. Notando que se tornava as almas que sofriam mais consoladas e felizes, não mais me lamentei de me haver afastado do bosque bem-amado, deixando as últimas raízes. Vendo, enfim, que servia e consolava, o artista mais me quis quanto mais me tocava, até que um dia o moço enfermo, trêmulo e alquebrado, foi coberto num túmulo fechado. Então alguém me achou inútil para a vida e me guardou aqui nessa cova escondida à espera da fogueira, em que eu possa também encontrar minha hora derradeira. Nesse justo momento, alguém ateou fogo à montura opulento, e vi outro alguém descer das imensas alturas. O moço belo e forte, que arrancou a forma do instrumento à labareda e à morte. E ao colocar no braço o violino refeito em matéria de luz, dele extraía sons. Era um hino perfeito, que o fazia esquecer a cinza transitória, na música de vida, esperança e vitória. Então diz Maria Dolores, pelas mãos veludosas de Chico Xavier: eu me lembrei de vós, trabalhadores amigos. Entregai-vos as mãos dos artistas do bem, que eles façam em vós a música do além. E um dia, qual se fosseis desprezados, por trastes relegados ao frio dos museus, braços de amor virão, para traçar convosco um novo dia, que nos trará a divina alegria entre a bênção da paz e a proteção de Deus.
A regeneração se anuncia e nós somos artífices dela. Que o Senhor nos abençoe. Resplandeça a nossa luz. Obrigado.